Boa noite, estamos aqui com a nossa live de hoje, quarta-feira, 21 horas em ponto, começando a nossa transmissão, nossos livros e viagens novamente, não é? Vamos falar um pouquinho de cultura, falar um pouquinho de livros, tentar atingir um pouco o pessoal aí e deixar todo mundo com um pouquinho mais de vontade de leitura, de acompanhar um pouquinho o mundo das artes. Se o mundo é tão difícil assim para a gente tem que buscar a saída pelos livros também. Por que não? De novo, convidado aqui, nosso grande amigo, parceiro de trabalho também, o professor André Nalim. Vamos colocar o André aqui para conversar com a gente hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. André entrando para a nossa live. Boa noite, André, seja pessoal. bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, valeu pelo convite mais uma vez aqui. Muito bom. Muito bom, uma conversa saborosa hoje, não é verdade, André? Vamos misturar literatura e comida. Duas paixões. Nossa, duas paixões, não é? É interessante quando a gente fala muito sobre cultura, quando a gente fala a comida é uma coisa importante para a cultura. A comida é uma coisa que varia de lugar para lugar. A comida é uma coisa que varia de cultura para cultura. Então, desde que o mundo é mundo, a gente gosta de usar essa expressão, desde que o mundo é mundo, a comida que a gente coloca na nossa mesa e a forma com que nós a preparamos, elas nos inserem em um espaço, em um determinado tempo da história. Correto, meu amigo? Com certeza. Faz parte da nossa vida tanto quanto a literatura. Muito bem, muito bem, muito bem. E os seres humanos são criaturas sensoriais, extremamente sensoriais. E, portanto, você utilizar palavras que evocam o gosto pela comida, pela refeição, pelo que você está comendo, você evocar sensações, muitas vezes através do escrito, da escrita, da arte, da literatura, muitas vezes isso toca nossos sentimentos também. E por isso que é uma coisa que combina tanto uma com a outra, certo? Com certeza. E a culinária está na literatura o tempo todo, né? A gente vê, inclusive, receitas, e a gente vai mencionar de como a comida aparece em alguns clássicos da literatura e hoje, que a gente selecionou. Mas vamos lá, vamos começar a falar dos livros. E da É isso comida mesmo. também. É um assunto infinito, mesmo porque isso não é novidade, a gente não inventou isso hoje, sobre falar das comidas e das receitas que aparecem nos livros. Isso é uma coisa muito comum. Há diversas publicações a respeito de refeições que aparecem na literatura de forma geral, certo? E o que você tem para trazer de ideia para a gente, André, para a gente começar então sobre livros e viagens, falando da nossa aventura culinária hoje pelas obras de literatura? Vamos lá, André, como a gente pode começar? Então vamos lá, vou começar com um livro que também é indicação de série para quem está preso em casa aí como a gente, né? É Pois uma é. boa pedida, boa pedida. É um livro de um autor norte-americano contemporâneo chamado Michael Pollan. Alguns podem conhecê-lo como jornalista, professor de arte também, ele é ativista político, bastante uma militância forte aí nas mídias sociais. E ele escreveu um livro que deu, né, que inspirou uma série do Netflix chamado Cooked. Não foi traduzido, ele é chamado de Cooked mesmo. E eu peguei alguns trechos desse livro para explicar um pouco do porquê cozinhar e ler, né? E ele conta um pouco na introdução do livro, antes de falar das receitas em si, do processo que o levou a aprender a cozinhar, né? Das viagens que ele foi fazendo nos Estados Unidos para aprender com os mestres cozinheiros. Ele disse que ele despertou nele esse interesse de cozinha para tentar se aproximar do filho dele adolescente. E eu achei isso bastante interessante. Eu acho que todo pai passa por esse período, né, de afastamento da criança, querer se afirmar como um ser humano na adolescência. E ele achou, Certo. através da cozinha, uma forma de se reaproximar do filho. Então, dentro do livro, ele vai falando um pouco sobre como a sociedade moderna, né, gasta muito tempo hoje assistindo programas de culinária. Eu achei bastante interessante isso. A gente aí pode colocar pelo menos uns 5, mencionar assim de cabeça É rapidinho, verdade. de programas relacionados a isso. E o que ele coloca que é um contrassenso, porque as pessoas assistem, falam sobre comida, mas cada vez cozinham menos, né? E cada vez aprendem menos a comer. Aí a gente, o famoso, os aplicativos hoje que você liga e pede em casa, né? Ninguém quer mais
poucas pessoas ainda sentem prazer em cozinhar, né? E tem uma frase que eu achei sensacional, mas eu não consegui achar o autor dessa frase, mas eu acho que vai muito de encontro com o que ele disse aqui no livro, que no fundo todos sabemos que a tela é uma substituta muito pobre para o fogo. Olha, E a gente sabe que no passado as pessoas se reuniam em torno da fogueira, do fogo, do fogão, né, do forno a lenha, e não era só um momento de cozinhar e de comer junto, era um momento de fato de troca de histórias, né, de contação de histórias. Não se tinha um celular, não se tinha uma televisão, não tinha um aplicativo como Netflix, então era esse o passatempo, e aí que as histórias passavam, né, de geração em geração, tanto no oral quanto na forma escrita, né? isso é uma coincidência muito importante entre a cultura, entre as histórias que se contam e entre a comida, entre o alimento, porque isso também é muito comum, passar de geração para geração. As receitas familiares, né? É Com verdade. certeza. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Eu vou falar de alguns exemplos de livros, de passagens interessantíssimas em obras literárias sobre comida, sobre refeições, sobre receitas. Algumas delas eu vou aprofundar um pouco mais e outras delas serão apenas aperitivos, porque o objetivo aqui também do nosso canal é incentivar a leitura de todos os colegas aí. Correto? Não dá spoiler, né? Sem tomar cuidado com spoiler. Eu vou falar de passagens aqui que, se não tomar cuidado, vai sair bastante spoiler. Muito bem. É muito comum receitas típicas de locais que a gente visita e conhece, e muitas vezes conhecemos pelos livros antes. Eu gosto de dar o exemplo sempre do Moby Dick, que é um livro canônico para você conhecer a cultura norte-americana. Quem estuda um pouquinho, um cisquinho de literatura norte-americana, ouve falar, estuda um pouquinho o romance do Moby Dick, e lá tem uma receita bastante interessante que eles comem, que é a famosa sopa de marisco, né? A sopa de marisco, os personagens chegam numa região, num local que eles não conhecem, que é a região de Nantucket, e eles têm conhecimento marítimo de comidas e dos mares, de navegação, mas chegou num vilarejo novo, e o cara oferece para eles, se eles querem cod or clam, né? Se eles querem seria bacalhau, entre aspas, não é o nosso bacalhau, mas se eles querem ensopado, uma sopa de bacalhau ou de marisco, e eles ficam indecisos e pedem as duas. Isso é bastante interessante. Então fica uma primeira pitada aí, que é a sopa de marisco que eles tomam no livro do Moby Dick. Isso é inesquecível para quem passou pelo livro. Com certeza. Um clássico da literatura norte-americana. Precisa ser lido. Isso mesmo. Né? Seguindo, André, vamos lá. O que mais você trouxe para nós? Eu tô ficando com fome já, hein? Tá, né? Eu trouxe um livro aqui que é um clássico da literatura mundial, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E o livro começa é uma ode à memória, né? Na verdade, ele escreveu como uma história só, mas para você comercializar o livro, ele precisou ser dividido em 7 volumes que são gigantescos, né? E no primeiro livro, a história começa com um bolinho, uma madeleine. E a mãe dele oferece um chá, no começo ele reluta, não quer o chá, acaba aceitando, e quando ele molha essa madeleine no chá e come esse bolinho, isso traz uma memória, né, na cabeça dele de um tempo perdido, né, por isso Em Busca do Tempo Perdido, e aí a história toda começa, essa obra monumental do Marcel Proust, com uma memória que foi evocada por um bolinho, por uma madeleine. E eu achei interessante, eu lembrei desse livro. Ah, você está com ele aí? Legal. Esse é o primeiro? Legal. No Caminho de Swan. No Caminho de Swan. Legal. Caminho de Swan. Muito bom. Vale a pena ser lido. É uma série, né? de 3 volumes. São 3 livros bem grandes, né? Esse é o primeiro. Sim. Nem parece tão grande, mas a letra é bem pequena, é quase bíblico. É monumental. Esse é considerado pela teoria da literatura, pela teoria crítica da narrativa, o grande romance que já foi escrito, viu, gente? Eu puxo sempre a sardinha para a literatura inglesa, mas o grande romance na teoria da literatura, perfeito, é tido como Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Sim. E eu acho muito bacana, a gente está num período de isolamento, e eu preparando essa aula, eu lembrei de uma coisa simples, singela, mas que para mim faz toda a diferença. Eu trabalho no Rio Branco, lá em Barão Geraldo, então, entrando em Barão, tem um posto de gasolina, que tem um cafezinho, e eles sempre servem o café com uma madeleine. E é bacana, porque bateu uma saudade do convívio com o pessoal,
Acho que você sabe, assim, te comenta aí o quanto que comida para a gente lá é importante, como a gente se reúne lá na sala dos professores Claro, o comendo. lugar que a gente passa muito tempo, a comida acaba sendo É, fundamental também para a relação entre as pessoas. e A bateu comida, aquela saudade dos meus amigos de lá, viu, cara? Do a cafezinho comida que eu tem, tomo de manhã. a comida tem tudo a ver com o social, não é? Sim, sim, Muito bem, muito bem, isso muito aí. bem. Olha só, tem um filme que, na verdade, as pessoas conhecem pelo filme, mas tem um livro, que é um livro mexicano, de uma escritora chamada Laura Esquivel, que é o livro e filme Como Água para Chocolate. E muita gente gosta, e não dá para fazer um tema desse, nem que a gente divida essa nossa ideia de culinária em várias sessões, várias lives, não dá para deixar de falar sobre esse livro na primeira delas, porque esse livro é um livro de receitas em forma de narrativa, ou uma narrativa em forma de livro de receitas. Qual será? O que veio antes? Não sabemos, mas assim, é um livro de receitas com diferentes abordagens, diferentes receitas que mostram toda a questão do fogo preparando a comida e a comida que vai se criando, e na verdade são receitas para cada capítulo do livro e receitas que se ligam a um ponto específico da vida da protagonista, Tita. Muito interessante a ideia, é um livro delicioso de se ler, dá muita fome. O filme é bastante delicado também. O filme aí já deve ter uma década desse filme, se não for mais, porque o livro é de Acho que 2001. mais, viu? O Eu livro é de acho que mais, né? 2001. É algo nesse sentido, mas fica uma indicação legal para quem quer passar fome lendo e beliscar bastante. É o filme, livro, eu recomendo que se comece sempre com o livro, é o livro Como Água para Chocolate, de Laura Esquivel. Fica uma sugestão aí para você ver a vida da pessoa em evolução, tomando decisões e amadurecendo, muitas coisas até de forma que a gente a julgue e ache controversa a sua atitude, mas a relação da comida também, como o fogo prepara a comida e a deixa pronta, e o amadurecimento da personagem também. E cada receita vai se corresponder a um momento da vida dela. Vale a pena ver um pouco essa obra aí. Legal, André. Vamos prosseguir então. Muito bom. Bom, o próximo que eu separei aqui é de um autor que eu gosto muito, Mia Couto, um autor de língua Muito portuguesa. bom. E ele tem um livro delicioso que compila alguns contos dele, chamado Fio das Miçangas, e eu selecionei um dos contos que eu acho que é o mais conhecido. Eu vejo essa citação nas redes sociais o tempo todo, que é chamado A Avó, a Cidade, o Semáforo. E eu lembrei da minha avózinha, né, quando eu li esse daqui, que minha avó criou tantas memórias positivas, foi uma avó muito presente, daquelas que faz bolinho de chuva, ela tinha um abacateiro no quintal dela, sempre fazia uma vitamina de abacate para mim. Então, várias coisas assim que eu como, eu lembro dela. E eu lembrei dela, porque é uma conversa, o conto é uma conversa do interlocutor com a avó dele. Ele mora numa Certo. cidade, ele mora no campo, e tem uma viagem programada para a cidade, e a avó preocupada onde que ele vai ficar e quem vai cozinhar para ele. Então, vou ler um Certo. trechinho aqui que eu acho muito poético, ele fala: cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Quem assegurava a pureza da peneira e do pilão? Como podia eu deixar essa tarefa tão íntima ficar em mãos anônimas, sem pensar nunca, tal se viu, sujeitar-se ao cozinhador de quem não se conhece o rosto? Cozinhar não é serviço, meu neto, disse ela. Cozinhar é um modo de amar os outros. Muito bonito isso, né? Assim, não tem como não me É, emocionar, porque você lembra das suas avós, né? Eu tive, felizmente, uma avó minha muito foto, presente. quando a gente fala de. Eu falei, comecei a live hoje falando sobre o trabalho sensorial da literatura, da arte, da comida também. Quando você fala em Mia Couto, não dá para deixar de imaginar um escritor tão sensorial. Ele tem uma página bastante interessante no Facebook, hoje ele publicou pensamentos de Franz Kafka. E eu lendo agora há pouco, apenas casualmente, lendo alguns pensamentos antes da live, falei, nossa, vamos mudar de assunto, vamos mudar de falar de outra live, porque é uma Sim, pessoa sensacional. Eu adoro Histórias Abençonhadas, que ele escreveu, não tem a ver com a nossa live de hoje, mas é um livro maravilhoso. Teve vestibular sim, aí recentemente, foi cobrado. Legal, sua sugestão é muito delicada, bastante propícia para nossa discussão, André. Adorei, viu? muito bom. Muito Minha bom, conta é muito bom. excelente. Leiam qualquer coisa dele. É, Quem acompanha minhas lives sabe que eu gosto de histórias futuristas, histórias distópicas, histórias de um mundo após apocalipse. Isso é muito comum. E tem uma escritora que é muito boa nisso, que é a escritora que escreveu O Conto da Aia, que é Margaret Atwood, canadense. E ela escreveu uma obra que é O Ano da Enchente, um livro muito comum. É um livro que é o segundo livro de uma trilogia que ela escreveu. E lá traz uma coisa muito peculiar, ficou famoso na obra dela, depois desse apocalipse, do mundo reconstruir em reconstrução, segurança zero, pessoas cuidando apenas de sobreviver. Ela tem uma pequena lanchonete lá, um junk food do mundo distópico. Imagina isso.
É um junk food, é um McDonald's, é um Bob's. Eu não vou falar as marcas, porque na verdade pode ter a ideia de estar denegrindo, não é a ideia de estar denegrindo nada. Assim, ela cria esse hambúrguer é muito bom, todo mundo vai lá, ele é barato, sujo, como tudo que é nesse mundo distópico que ela cria pós-apocalipse. E todo mundo adora esse hambúrguer, e a hamburgueria se chama Secret Burgers. Hambúrgueres secretos, porque ninguém sabe a receita e é delicioso. E vai se descobrir, desconfiar ao longo da história que é hambúrguer feito com carne humana. Olha isso, né? E isso é bem típico, do estilo de narrativa dessa escritora, tá? Que cria um mundo distópico, um mundo que é completamente inóspito para os seres humanos e sua sensibilidade e delicadeza. Então fica mais um asterisco sobre o que eu encontrei de culinária na literatura recente. Muito bom. Vamos seguir então, André, vamos lá. Bom, falando de distopias, eu selecionei 2 livros aqui, que eu coloquei um título Paraíso dos que têm fome, né? Não sei se vocês já conhecem aí a Praia da Cocanha, no litoral paulista, mas eu não sei se vocês sabem que esse nome Cocanha, ele já é bem antigo. No período medieval, que a gente sabe que não foi muito bacana, né? Nós já seríamos idosos nesse período, ou provavelmente já estaríamos próximo da morte, auge dos nossos 40 anos, né? E eles sonhavam muito com uma terra, o paraíso era um lugar de abundância de comida, que era essa terra que eles chamavam de Cocanha, um país mitológico, né? É uma terra onde os porcos corriam ao redor já com uma faca no dorso para você fatiar e comer, e os rios eram de cevada, de cerveja, de doces, né? Você comia, a comida era muito abundante e acessível. E esse sonho a gente pode trazer para a literatura, né? Eu separei 2 livros aqui, um você já mencionou, se eu não me engano, na primeira live nossa, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Que conta essa história de uma família migrante em busca de alimento. E eu sempre pensei em fazer um trabalho de literatura comparada entre o Graciliano Ramos e a obra do John Steinbeck. Eu acho que eles dialogam tão bem. Trabalho de fôlego, hein? E acho que a afinidade política e literária é perfeito. Eu acho que eles casam muito bem. E eu já falei aqui de um livro de John Steinbeck, que é um autor que eu gosto muito, Of Mice and Men, né, sobre homens e ratos. Hoje eu vou falar de um outro que tem obra cinematográfica também, que é As Vinhas da Ira. Inclusive eu tenho o filme aqui. Grapes of Wrath. Isso, The Grapes of Wrath. É da década de 30, o filme, a adaptação, e conta a história de uma família no período da Grande Depressão, indo para a Terra dos Sonhos, para a cocanha norte-americana, que é a Califórnia, né? Que é para onde as pessoas iam em busca de emprego, de um alimento, de algum alento, né? Era a Terra dos Sonhos. Até hoje a Califórnia tem essa mística, né? De The Golden State, The Golden Muitas Gate. místicas lá, na verdade. Então, e ficou. E no Brasil a gente pode trazer um paralelo com as pessoas que migram para o sul em busca de melhores condições de vida. Então fica a dica. E Graciliano Ramos, para quem não leu ainda Vidas Secas, que eu acho difícil, né? O clássico da literatura nacional precisa ser lido. E John Steinbeck, Vinhas da Ira, vale muito a pena ser lido. Muito bem, muito bem. Voltando a falar de ficção, bastante ficção, eu já falei em outra live aqui a respeito de Guerra dos Tronos, do Game of Thrones, e que é o nome do primeiro episódio, do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, mas a série no Brasil pegou Guerra dos Tronos para toda a série. Mas se você pega o livro 3, o terceiro livro, que é A Tormenta de Espadas, é o maior deles, o livro é gigantesco, não vale a pena nem levar para viagem, porque olha o tamanho do livro, 1000 páginas, né? Não olha, A Tormenta de Espadas. É uma parte maravilhosa. Para mim, a passagem mais marcante de toda a série na televisão e dos livros até onde eu li, é a parte mais marcante. Não vou falar muito porque é um spoiler gigantesco se eu falar muito, mas você tem aí um episódio muito famoso na série Guerra dos Tronos, que é chamado O Casamento Vermelho. The Red Wedding. Vamos trocar nossa legenda aqui para não ficar para trás aqui, ó. Então, Guerra dos Tronos, o episódio do Casamento Vermelho, The Red Wedding. Não vou nem falar o que significa o casamento vermelho, só que é um casamento. Certo? E lá você tem, eu vou compartilhar nossa tela aqui, ó. E vou ter a descrição do banquete aí, você tem, porque a criação do Game of Thrones, né, da Guerra dos Tronos, é um mundo medieval recriado. E na simplicidade da comida do homem no mundo medieval, você tem a mesa do banquete de casamento, muito bem descrita, as pessoas como elas conversam, como elas sentam próximas umas às outras, e para tomar o cálice de vinho bate cotovelo do lado, porque o lugar é rústico, não vou dizer necessariamente pobre, porque era rico para a época, mas
mas é um lugar empobrecido de estrutura. E eu tenho aqui um trechinho pequenininho, vamos compartilhar com o pessoal aqui, ó, peraí. Só para ficar um pouco mais enriquecida que a nossa leitura, ok? Cadê você? Aqui. Voltando aqui, ó, que legal. Ficou bem legal, hein? Deixa eu só voltar que eu tô na... Aqui. Caitlin não podia censurá-lo pela falta de apetite. O filho dela, Rob Stark, que é quem está se casando. O banquete de casamento começou com uma sopa aguada de alho poró, seguida por uma salada de feijão verde, cebola e beterraba. Lúcio escaldado, Lúcio é um peixe. Lúcio escaldado em leite de amêndoa, montinhos de purê, dificílimo traduzir, é o mash do inglês, né? Montinhos de purê de nabo, que já estava frio antes de chegar à mesa. Geleia de miolos de vitela e carne de vaca fibrosa cozida em leite. Era um pobre repasto para um rei, e os miolos de vitela embrulharam o estômago de Caitlin. Mas Rob comeu sem protestar, e o irmão de Caitlin estava embevecido demais pela noiva para prestar muita atenção à comida. Olha isso, né? Esse aqui é um banquete de casamento medieval replicado aí em Game of Thrones, na Guerra dos Tronos. Fica aí a dica. Você tem sempre uma história de época, vai trazer muita coisa ligada à alimentação, à refeição, as comidas, só que essa nem sempre essas vão deixar a gente com fome, com apetite para sair pegando coisa na cozinha, não. Né, André? Com certeza, com certeza. Vamos lá para a próxima já? Claro, vamos lá. Então tá joia. Agora eu vou falar de um autor brasileiro que você não leu ainda, você precisa ler, chamado de Câmara Cascudo. E fica a indicação do livro e da série também, História da Alimentação no Brasil, de Câmara Cascudo. E saiu a série agora no Amazon Prime. Eu recomendo muito que assistam, porque tem a participação das filhas dele, e a série é parcialmente gravada no Museu do Câmara Cascudo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Quando vocês forem passear por lá, né, tem praias maravilhosas, vale a pena conhecer a casa dele, que virou museu, o Museu Câmara Cascudo. E tem histórias deliciosas das filhas contando, né, narrando como foi a produção desse livro. Então, quem lê o livro não tem essa ideia, né, de como foi a produção desse livro. E ele viajou para Portugal, ele viajou pelo Brasil inteiro para entender um pouco das raízes da nossa alimentação. E é uma epopeia brasileira da comida brasileira, para você entender melhor a comida. E você sabe o quanto que é importante a comida e a literatura para formar a identidade nacional, né, dos países. Então, Câmara Cascudo vale muito a pena ler. Ele mesmo chama que é uma tentativa sociológica da alimentação na base histórica e etnográfica, correndo quase 500 anos funcionais. E eu lembrei porque um dos episódios ele fala da série e um capítulo do livro sobre os doces conventuais, né, de Portugal, e como eles influenciaram, como eles foram repaginados no Brasil, né, substituindo a farinha de trigo pela mandioca, né, pela farinha de milho. E eu lembrei, né, que eu mencionei aquele caso do Mosteiro dos Jerônimos, que você tem o túmulo do Vasco da Gama, do herói nacional, e do Camões juntos ali, e é no mesmo bairro onde você come o famoso pastelzinho de Belém. Então, você vai no mesmo bairro, você vê como a culinária, como identidade de Portugal. Você vai no Mosteiro dos Jerônimos, que é lindo. Você vai no museu, no monumento do Descobrimento, né? Aquele emblemático que fica ali à beira do Tejo, também do Tejo, né? E tudo ali pertinho, tudo junto, né? Faz parte da identidade portuguesa. Então, leiam esse livro do Câmara Cascudo. A série é espetacular, mas não substitui o livro. Eu acho que eles se complementam. Vale muito a pena ler o livro e assistir a série. E, inclusive, ele está disponível para leitor digital também. Ah, que bom, muito boa indicação. Sabe, o Câmara Cascudo foi um estudioso importante para documentar a cultura brasileira, muito pouco estudado, muito pouco divulgado hoje em dia, e há muito tempo, na verdade. Eu fui conhecer mais Câmara Cascudo quando eu estava na universidade. Para quem não sabe, Câmara Cascudo, quem tem a nossa idade, que lembra daquela nota de 50 mil cruzeiros, lembra aquela nota de 50 mil cruzeiros que a gente usava quando era criança? Eu era criança, quando não era o plano real ainda, mas é como se fosse a nota de 50 reais hoje, por um tempo. Foi a nota de 50 mil cruzeiros. Ele era o cara desenhado na nota de 50 mil cruzeiros. Sim. Era o Câmara Cascudo, estava lá. Olha como valorizamos antigamente isso e hoje ninguém mais fala. E é um livro assim, não posso dizer que é um livro de literatura, mas ele é um literato, né? Então é muito gostoso a leitura. Ele é delicioso, é engraçado, é emocionante, é cativante. A forma que ele descreve os pratos. Você mencionou uma viagem que você fez para
para Manaus, né, o ano passado, se eu não me engano. Isso. Então, não sei se você teve o contato com a culinária de lá, uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer. E depois que eu li o livro dele e vi a série, então, fiquei com mais vontade ainda. Sim, sim. Vale muito a pena. É interessante essa relação, né? É muito bom, muito bom. Aliás, aproveitar falando que a gente já está um tempo aqui online nessa live. Quem está chegando pode colocar pergunta nos comentários aqui no YouTube. A gente tem acesso direto às perguntas, ok? Podem colocar pergunta aqui para a gente, sugestão. A gente sempre abre um momento para falar com o pessoal está colocando. A gente tem toda a possibilidade de interação aqui. A gente migrou nossa live para YouTube e Facebook hoje para poder interagir um pouco mais com o público, ter um pouquinho mais de recurso de mostrar texto para vocês. Estou vendo que tem mais gente entrando. Está sendo muito interessante a experiência de falar aqui de nossas viagens culinárias, viagens através da comida dos lugares, certo? E há uma pauta aparentemente infinita, mas que a gente pode ir recheando com sabores para lá e para cá. Eu vou falar um pouquinho da comida como forma artística para os escritores, para os artistas, de demonstrar ou denunciar muitas vezes condições sociais. Então, eu quero começar, por exemplo, falando do texto do Oliver Twist, que é um livro maravilhoso. Estava fuçando nele para preparar para a live, e eu tive uma sensação muito agradável e certa de que eu preciso reler esse livro. É um livro muito gostoso, é um livro que levanta muito a criança que está em nós e a criança que vai formar um adulto que seremos. Esse é o livro do Oliver Twist. E você tem... Por que eu estou falando de Oliver Twist? Tem um trechinho que eu quero mostrar para vocês. Porque no Oliver Twist, você tem uma cena muito poderosa, que é a criança implorando pelo alimento por um alimento ralo, nojento, pobre, fraco, uma quantidade mínima, uma criança implorando por isso, e quando ela recebe, ela agradece, ela fica louca, ela adora. É uma coisa horrível. E ela pede mais depois, implora de joelhos que ela quer mais depois. É uma comida horrível. E isso torna essa cena famosa do Oliver Twist muito, muito poderosa, porque a criança é forçada a comer uma comida nojenta e agradece por ela. E isso é uma coisa que é muito forte nesse livro. Ilustra muito bem o que é você estar na parte baixa do extrato social, você fazer parte da estratificação social na sua parte mais pobre. Você vê isso muito bem em Oliver Twist. Eu vou compartilhar com vocês aqui de novo a tela do Oliver Twist. Olha só que interessante. Qualquer coisa do Dickens, né? Vale a pena ler. Dickens nas minhas lives, Dickens. Se eu não falo de James Joyce, eu falo de Charles Dickens. Não é? Olha só, os membros, aqui a situação de que descobriram que as crianças órfãs, crianças que não tinham família, elas tinham alimentação, tinham recursos grátis e resolvem cortar isso, porque acham que é uma cortesia grave. Os membros do conselho da administração eram homens profundamente filósofos, examinaram o asilo da mendicidade de mendigos e descobriram repentinamente aquilo que os espíritos vulgares nunca chegaram a descobrir. Isto é, que os pobres nadavam em prazer naquele estabelecimento. Olha que interessante, dessa modo de... Tem gente que vê a vida assim até hoje, sabia, André? As classes pobres... As classes pobres, no pensar daqueles senhores, tinham ali uma casa de recreio, uma taverna em que não se pagava nada, almoço, jantar, chá e ceia. Em suma, um verdadeiro paraíso de tijolos, onde se gozava de tudo sem trabalhar, comida grátis. Olé, disse o conselho. Parece o jornal dessa semana. Vai acabar a mamata, né, dos meninos aí, ó. Olé, disse o conselho consigo, vamos pôr essas coisas em seus lugares, vamos acabar com isso. Imediatamente estabeleceram como princípio que os pobres pudessem escolher, não se forçava ninguém. Uma dessas coisas, ou morrer de fome lentamente, se ficasse no asilo, olha que coisa, ou morrer de repente, se saísse para a rua. Para esse fim, contratou o conselho com a administração das águas, uma quantidade ilimitada delas, e com o mercador de trigo, a remessa de um pouco de farinha de aveia em períodos determinados. Concederam 3 pequenas rações de mingau por dia, uma cebola 2 vezes por semana e a metade de um pão aos domingos. Olha que beleza de refeição que eles davam para as crianças. Certo? E isso é uma coisa muito cruel. E você tem, através do alimento, a crueldade, a dificuldade e as mazelas sociais mostradas ao longo do tempo. Isso aqui é século XIX. Certo? Isso é uma ilustração muito interessante que a gente tem aí de século XIX. Não é? Deixa eu só voltar aqui para onde a gente estava. Muito bem. E assim, a realidade do nosso país, vou fazer um parênteses aqui, eu achei bacana você ter lido isso, como eu disse, parece que a gente está lendo o jornal, né, atual, e o Brasil, infelizmente, tem muito do século XIX. Voltando um pouco ao documentário baseado no livro do Câmara Cascudo, tem um depoimento do Chico César, do músico Chico César, muito,
muito tocante. E ele diz que até hoje ele não consegue muito comer farinha de mandioca, não pelo sabor, mas pela memória triste que isso traz da infância dele, que de um Olha só. período não de abundância de comida, mas de falta, porque você falou aí da farinha de oat, né, que para os ingleses pobres é o que é a farinha de mandioca para os pobres brasileiros, né? Quando não se tem nada, se come farinha, farinha com água, farinha pura, né? Verdade. Vale a pena ver esse episódio que o Chico César fala sobre, né, a farinha de mandioca e a relação que ele tem com ela. É verdade, é verdade. E voltando a falar, assim, para não perder a deixa de falar dessa parte social e das mazelas, a gente tem aí uma obra que eu não poderia deixar de falar, que é o Les Miserables, que são Os Miseráveis, do Victor Hugo, grande clássico da literatura francesa do século XIX, e você tem o mote inicial do livro, não é? O Jean, que é o personagem principal, ele vai preso porque roubou um pedaço de pão, porque ele roubou um pão. Ele roubou um Sim. pão para dar para a irmã dele e os 7 filhos dela com fome. Sim. Eu não vou colocar aqui nossa opinião sobre roubar para ser alimento. Eu não estamos discutindo nada de política e idealização. Estamos contando o livro, Mas como que é a pegando o culinária. gancho, pegando... Só concluir o raciocínio. Na França, e na literatura do século XIX da França, e por país França no século XIX, o pão, a figura do pão, e eu queria falar disso nessa live, a importância do pão, o pão, ele é um símbolo de status social. Ele é um símbolo... Quem tinha acesso a pães tinha mais condição financeira, tinha mais possibilidades. Isso mostra nos Miseráveis, no Les Miserables. Os pobres das áreas rurais da França, eles comiam um pão tão duro, isso eu contei no livro, eles comiam um pão tão duro que precisava ser cortado com machado e deixar 24 horas na água para amolecer e poder morder. Nossa. Essa isso mostra como o pão, nas suas diferentes formas e variedades, designa a classe social de uma família. E é maravilhoso ler Os Miseráveis com esse viés de olhar o papel da comida a qual as pessoas tinham acesso, mesmo no século XIX também. Romances do século XIX são, como tem muita crítica social, você vai encontrar em Primo Basílio, você vai encontrar nos romances do Balzac, você vai encontrar nos próprios romances. Eu vou falar de Flaubert daqui a pouco, eu vou até dar uma respirada agora para não encavalar um monte de coisa. Mas fica a questão do pão na França como extrato social, principalmente no século XIX. Só para pegar o gancho, o Edson, e mencionar de um livro que eu já falei hoje, que é o Cooked, né, do Poland. Sim. E um dos episódios, cada episódio é um elemento. E um dos episódios sobre o ar, ele fala justamente sobre o pão, sobre a panificação. E ele conta como ele descobriu a panificação. E o alimento que ele tem mais orgulho do que ele aprendeu a produzir são os pães que ele consegue fazer hoje. E ele fala desse aspecto político do pão. Um fato curioso que eu não sabia antes de ver, de assistir a série e ler o livro, é que a Primavera Árabe, um dos catalisadores para que ela acontecesse foi o preço do trigo disparou, que é o alimento básico, né, do Oriente Médio. Então, olha como é forte a questão do pão, né, com o aspecto político envolvido nisso. Então, mas é um livro que vale muito a pena, porque você aprende a cozinhar, porque tem receitas, ele mostra como ele aprendeu a fazer um bom churrasco, é o episódio sobre o fogo, o capítulo sobre o fogo, um bom pão, um episódio sobre ar, né? E aí eu não vou dar outros spoilers aí, mas tem os 4 alimentos e você aprende a fazer bem feito pelo menos 4 pratos lendo o livro. Sem falar nesse aspecto de política, de antropologia, de sociologia, que ele traz muito bem como jornalista. E um livro muito bem escrito. Muito obrigado, muito bom, muito bom. A gente pode ler muitas vezes também a comida, a refeição, a receita de uma comida numa determinada obra literária como um método para aprofundar o conhecimento de diferentes culturas, como uma formação do registro dessa cultura e uma documentação de alguma específica identidade cultural. Eu falei do Flaubert agora há pouco, escritores realistas do século XIX, tem um monte, né? Essa de Queiroz, Balzac. Falar um pouquinho agora do Flaubert, que escreveu Madame Bovary, que foi um grande romancista francês. Eu falo muito de literatura de língua inglesa, hoje eu estou dando um espaço enorme para os franceses, né? É bom, a gente tem que trazer nossa formação e transformar nessa nossa live no que a gente mais quer, que é uma aula para quem está assistindo e para que as pessoas saiam lendo os livros. A grande obra do Flaubert foi Madame Bovary. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui um trechinho do Madame Bovary bastante interessante para a nossa live de hoje, que é a descrição do
casamento da Madame Bovary. Olha só, tá aqui na tela pra gente. Olha só, sobre a mesa do casamento, o que estava lá para comer. Nela havia 4 lombos de vaca, 6... Isso é uma crítica à burguesia, olha só. 4 lombos de vaca, 6 frangos de fricassê, vitela estufada, 3 pernas de carneiro e ao centro um bonito leitão assado rodeado por 4 grandes chouriços com azedas. Aos cantos erguiam-se as garrafas de aguardente, a cidra doce engarrafada fazia sair a sua espuma espessa em torno das rolhas e todos os copos tinham sido previamente cheios de vinho até as bordas. Isso é uma crítica, né? É o exagero, né? A extravagância desse pessoal, né? Grandes taças de leite creme que estremeciam ao mínimo toque na mesa, quer dizer, cristais finas, caras, né? Apresentavam na sua superfície lisa o monograma dos noivos. Monograma dos noivos na taça, olha isso, século XIX. Desenhado em arabescos de miçanga de açúcar. Tinha-se mandado vir um pasteleiro de Yvetot para fazer as tortas e os nogados. E aí, olha só para a gente encerrar, por ser. Aí ele vai dar um fatal, ele vai finalizar com um golpe no coração, não é? Olha só, quando ele for falar do bolo, por ser a sua estreia na região, apurara-se no trabalho e ele próprio trouxe para a mesa um bolo armado que provocou estrondosos aplausos. Olha que ironia, todo mundo aplaudindo, e quando for descrever o bolo, ele descreve o bolo como sendo uma prisão, que simboliza a prisão do casamento, a crítica ao casamento por arranjo. A base, em primeiro lugar, era composta por um quadrado de cartão azul. Olha como a descrição é interessante. O Flaubert era muito bom, ele descreve, parece que você está lá na sala com eles. Isso é Flaubert. Né? Representando um templo com pórticos, colunas e estatuetas de gesso em toda a volta, dentro de nichos constelados de estrelas de papel dourado. Assim que vinha no segundo andar uma torre de pão de ló, rodeada de pequenas fortificações, olha a prisão, de angélica, amêndoas, passas de uva, gomos de laranja, e, por fim, sobre a plataforma superior, que representava um prado verde onde se viam rochas com lagos de geleia e barcos feitos com cascas de avelãs, havia um pequeno cupido sentado num baloiço de chocolate, cujos postes terminavam no cimo à maneira de esferas em 2 botões de rosas naturais. Olha que interessante. O bolo é uma prisão, é uma cadeia. E aí tem, lógico, crítica social ferrenha de Flaubert, e através da comida, da refeição, do que se põe na mesa. Certo? Não vou estender mais, muita leitura, vai enjoar o pessoal que está. Para quem conhece a Madame Bovary, esse bolo descreve o casamento dela, né? O relacionamento dela. Não vamos dar spoiler, né, Edson? Leia o livro. Não, sem spoilers, sem spoilers. Muito bem. Estou vendo aqui no chat, ó, tem gente participando. Olha só o Tacílio Amato, olha, o tio Tacílio lá de Manaus, mandando aqui pra gente. Falamos de Manaus, hein? Tem uma live no canal aqui, quem gostar, sobre a nossa viagem para Manaus. Ele mandou pelo WhatsApp para mim, olha só, os melhores pratos da Sicília. Olha, interessante, eu vou degustar isso aqui demais. Sabe que tem muita literatura com cozinha italiana, né? Cucina italiana, tem muita literatura para cozinha italiana. De repente vai entrar na nossa parte 2 aqui. Certo, André? Bora. Muita gente dando um alô aqui, bastante gente te acompanhando. Pode falar, André, pode falar, estamos juntos. Vamos falar da Madame Bovary brasileira, da Capitu de Machado de Assis? Oba, Machado de Assis, não fica nunca. Então. Muito bem. Então, já viu o livro aí, ó. É muito conhecida, mas não tem como não falar de literatura, de comida na literatura e não falar da cocadinha da Capitu, né? Quem já leu Dom Casmurro sabe que ela era fã de cocadinhas. Aí eu peguei um trecho aqui para ler para vocês. Comprei-as, mas tive que as comer sozinho. Capitu recusou. Vi em meio da crise, eu conservava um canto para as cocadas. O que tanto pode ser perfeição, como imperfeição. Mas o momento não é para definições tais. Fiquemos com o que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber do doce, e gostava muito de doce. Né? Então, como ele brinca com a expressão de fazer doce no momento de briga do casal. Quem sabe, né, do nosso Dom Casmurro, Otelo brasileiro, o ciumento brasileiro. A ponta de água. Eu falei, né, que eu fiz um paralelo com a Madame Bovary brasileira, mas a Madame Bovary, nós sabemos das falhas dela, mas da Capitu a gente não sabe se de fato ela é uma Madame Bovary ou não, ou se o Bentinho era um ciumento de mão cheia, mas fica aí. Quando eu fui pesquisar, né, sobre as cocadinhas de Capitu, já tem até livro sobre isso, com as receitas das cocadas que se vendiam nas ruas do Rio de Janeiro da época. Então, quem quiser aprender a fazer uma cocadinha de Capitu, já existem as receitas por aí. Falando em receita, é muito comum a gente
os clássicos mais infanto-juvenis também, mas para adultos, para dar exemplo do Harry Potter. Se você ler a obra do Harry Potter, mesmo vendo os filmes, você tem uma seleção gigantesca da culinária britânica, da culinária inglesa, na sua melhor amostragem, e também as comidas fictícias. Quem que nunca quis? Eu passei 15 anos da minha vida querendo tomar a famosa cerveja de manteiga, que é Butterbeer. E na verdade não é uma cerveja, eu acho, né, a criança toma tudo, mas como que era aquilo? E quando a gente pôde frequentar a Universal, todas as vezes que a gente vai, a gente toma a cerveja de manteiga Butterbeer, uma delícia, tudo bem que não é uma delícia pagar $7 em um copo, mas tudo bem. Ainda mais agora, né? Quase R$6. Mas é uma delícia, tem receita na internet, é dificílimo de fazer, mas tá lá, cerveja de manteiga. Eu vou fazer, eu tô preparando uma receita do Harry Potter e vou publicar um vídeo no canal, provavelmente semana que vem, com uma receita do Harry Potter, mas isso vai ser um assunto para outro dia, porque é segredo. Vai que dá errado, né, André? Vai que dá errado. Isso aí. Só uma curiosidade, você falou de magia, no próprio livro Cooked, a origem da palavra magia, você sabia que vem de cozinha também? Vem do grego de mageiros, né, que era o termo que era utilizado para designar cozinheiro, açougueiro e também o sacerdote. Então, magia tem tudo a ver com culinária, com comida, né, com a pessoa que sabe misturar elementos, né, vai comer um pedaço de sal, vai comer um pedaço de salve, um pedaço de tempero, mas põe tudo junto no ensopado, né, que delícia que fica. É magia então, de cozinhar. Cozinhar é uma magia, tem tudo a ver, olha só. E a magia de escrever também, né, colocar palavras juntos que façam sentido, um sabor, pois né? E se você for ver outras coisas como Star Wars, outros futuristas, ficção científica, a gente pode estar 1000 anos no futuro, André. A gente não importa o quanto formos avançados tecnologicamente, a gente sempre vai ter uma dependência primordial pelo alimento. Sim. Não é? É o que nos define como gente. E tem um aspecto também que eu separei para deixar para o final, religioso do comer, né? O termo comungar vem de comer junto, né? Comunhão vem de comer junto, vem de dividir o pão. E se a gente pensar nas grandes festas brasileiras, não sei você, mas esse ano foi muito difícil não participar de uma festa junina. Sou fã das comidas típicas do nosso paizão, né? De cada canto que tem aqui. Lá na escola a gente tem uma baita de uma festa muito boa. Saudade de ver aquela molecada dançando, festa, juntar com os amigos, né? E tem muito disso. E é um momento de gratidão pela abundância do ano. Você sabe que aqui no Brasil ela acontece no ápice do outono, que é o período das grandes colheitas. E no hemisfério norte você tem a ação de graças, o Thanksgiving, que é uma festa similar, que também é no período de colheitas dele, no ápice do outono deles, né? E não tem como não falar disso, né? É um momento. Aqui em casa a gente. Na correria não dá para a gente comer tão junto assim. Agora a gente está nessa pandemia, está sendo legal isso, um dos aspectos positivos. Eu sei que você curte cozinhar também. Eu também adoro cozinhar para quem eu amo. Eu infelizmente não tenho normalmente muito tempo para cozinhar, gosto de fazer isso aos fins de semana quando há tempo, mas na pandemia eu estou podendo aprimorar as habilidades de fazer as coisas básicas. Isso é legal, né, cara? Isso está sendo bastante interessante. E é lógico, juntar isso com um pouco mais de leitura também, e agora um pouquinho de live e aula para todo mundo. Não é só comer, né? Não é só comer, é o comungar. É comer junto, é aquele momento de sentar a família, agradecer pelo que você tem, contar as dádivas e trocar ideias, perguntar como foi o dia, falar sobre livros, falar sobre boas séries, bons filmes. Vamos ver se tem mais algum recado. Acho que ninguém deixou mais nenhum recado por agora, mas o vídeo vai ficar aí hospedado no nosso canal aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, curte aí pra gente, assina o canal, apoia a gente, por favor. E é isso aí. A gente agradece a presença de todos. André, muito obrigado pela sua participação. É um prazer sempre poder falar com você aqui, dividir conhecimento. A gente não está se encontrando ao vivo. A gente bate um papo aqui nessa nossa aula para quem se interessar por livro, certo? Obrigado. Dê a sua palavra final. Eu agradeço pelo convite. Não, só quero agradecer. Sempre muito bom conversar contigo e com o pessoal aí. Muito bem. Então, obrigado a todos. Obrigado, André. Um grande abraço. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até mais, galera.